Fala, galera! Estamos de volta com Bafo. E aí, galera, não sei se vocês gostaram ou não gostaram, que eu quero saber que vocês não comentam nada. Eu queria saber se vocês gostaram do vídeo, o último vídeo do horóscopo que eu coloquei. Se o signo é isso mesmo, se não é. Gostaria que vocês comentassem, tá? E antes de começar o vídeo de hoje, que a gente vai falar sobre preconceito. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero que você já se inscreva no canal aqui, ó. Tá aparecendo, só clicar aqui, já vai te redirecionar pra minha página. E você vai lá no botão vermelhinho, inscreva-se no canal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar com as pessoas. Hoje vamos falar de um assunto muito sério, como eu já falei, preconceito. Então roda a vinheta que Bafo está começando. Muito se fala sobre preconceito, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da minha vida e da minha experiência com preconceito que eu tive de cara desde pequeno. Desde pequeno eu vim sofrendo bullying na escola. Eu sou da época meio dos anos 90, 95, que eu estudei no fundamental, na escola. Não existia a palavra bullying, então eu sofria muito bullying na época da escola. E esse assunto de homossexualidade, ele não era retratado nas escolas e não era falado abertamente. E os professores também não tinham instrução nenhuma, não sabiam como agir nesse assunto e não sabiam comentar e não tinha nenhuma atividade em aula, não tinha nada falando sobre diversidade. Então pra mim foi muito difícil. O começo na escola. Sofri muito bullying, muita agressão. E para uma cabeça de uma criança, gente, vocês não têm noção. Porque todo mundo fala que é opção. Opção é quando você escolhe algo. Eu não escolhi ser homossexual. Eu nasci homossexual. Desde pequeno, os parentes já viam em mim que eu era diferente. Você falar, você que não é, você aí, que você não é homossexual e você apontar o dedo e falar pra pessoa que é uma opção, você não sabe o que você tá falando porque é um sentimento. Então, o início foi muito difícil pra mim e graças a Deus o mundo tá evoluindo e as pessoas estão mais... Parece que não, né? O pessoal fala, parece que não. Mas as pessoas estão mais acessíveis, mais abertas a esse assunto hoje em dia do que na minha época escolar. Então, eu sofri, como eu falei, eu sofri muitas agressões, já jogaram papel dentro da minha boca, bolinha de papel, aqueles meninos do fundão da sala, já levei tapa na cara, já fui muito humilhado na escola. E para uma cabeça de uma criança, de um adolescente, isso é muito difícil, você não sabe o sofrimento que é. Então, vamos tentar ajudar, vamos tentar entender que é um sentimento que a pessoa não escolheu ser homossexual, porque ninguém escolhe ser subjugado, ninguém escolhe apanhar ou ser humilhado na escola. Isso não é escolha. Eu nunca fui uma pessoa que eu levantei a bandeira gay. Isso porque existem vários tipos de pessoas. Eu nunca quis escrachar, sempre respeitei para ser respeitado. Alguns casos, como eu te contei, eu não fui respeitado na época da escola. E aí o tempo foi passando, quando eu entrei no ensino médio, aí eu descobri que eu era homossexual. Eu não aceitava também, por causa do preconceito da sociedade, eu não aceitava, eu ficava muito bravo com isso. E um certo dia, quando eu estava no ensino médio, eu parei pra refletir, porque eu não me aceitava ainda, tal. E aí eu vi que eu era homossexual. Tanto que na época do colégio, o pessoal, uns garotinhos da época, pediram pra ficar comigo, e eu falei, não. Foi depois disso que eu comecei a refletir sobre meu jeito, sobre ver a vida. E eu descobri que eu era. E conversando com familiares e tal, porque eu me abri pra todo mundo. A minha madrinha me emprestou um livro, que é um livro espírita, da Mônica de Castro, O Preço de Ser Diferente. Que me abriu os olhos, porque antes eu achava pecado. Eu quase me matei na época, na adolescência, porque a sociedade não retrata isso. Se você fala com alguém, com os familiares, eles vão te julgar. O meu pai sempre foi muito severo com isso, entendeu? Eu nunca tive uma abertura com meus pais. Por eles serem mais velhos, eu sou caçula, eu nunca tive uma abertura de falar claramente com meus pais. Foi aí que eu resolvi falar com uma irmã minha. E aí eu falei, Mirella, eu tenho uma coisa pra te contar e eu não sei como contar. Aí ela ficou perguntando várias coisas e tal. E aí eu falei pra ela que eu era gay e não tinha como contar pra minha mãe e pro meu pai porque eu sentia vergonha, eu sentia medo. E aí no outro dia eu fui pra escola,
Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava sabendo, e aí eu conversei com ela. E para meu espanto, minha mãe entendeu isso. Lógico que ela quis me levar em psicólogo, é toda mãe e todo pai. E fui passar na psicóloga, a psicóloga deixou bem claro pra ela que eu sabia o que eu queria da minha vida. Que eu não era um adolescente que tava por oba-oba ou confuso. Eu sabia o que eu queria da minha vida. Numa conversa com a psicóloga, e minha mãe entendeu. Lógico que até aí meu pai não sabia. Anos mais tarde, eu conheci uma pessoa, tanto que estou 6 anos com essa pessoa. Eu conheci essa pessoa e aí eu descobri mesmo que era o que eu era. Porque eu me assumi gay, gente, antes de ter um relacionamento com outro homem, ou de beijar, ou de sentir outra pessoa. E eu vou falar pra vocês, pra mim é normal. Eu não penso assim quando eu tô com uma pessoa. Daqui a pouco eu volto na história. Eu não penso assim que... eu sou um homem que gosto de outro homem. É natural pra mim. É como um homem gostar de uma mulher e vice-versa. Então, é uma coisa natural. E aí, voltando na história, eu conversei com meu pai. Conversei com meu pai não, ele descobriu. E aí eu fui embora de casa, porque ele não quis aceitar, foi horrível. Eu fui embora de casa e fiquei 1 mês sem falar com meu pai. Até então, tem famílias que não se falam. A minha família é muito unida, eu nunca fiquei sem falar com o irmão, ou com o pai, ou com mãe. E aí meu pai ficou muito chateado, adoeceu, eu não voltava pra casa, eu fui morar junto com meu companheiro na época, que é o mesmo que eu tô namorando hoje, mas eu voltei pra casa. E aí fui viver minha vida. Aí acabou tendo alguns problemas na minha vida, tal, eu voltei pra casa. Meus pais abriram os braços, me aceitaram de braços abertos. Até hoje eu não comento nada de ser homossexual com meu pai. Com a minha mãe eu sou mais aberto, com minhas irmãs super aberto. E por que eu expliquei um pouquinho dessa história? Porque a gente sofre quando é pequeno. E se as pessoas não aceitam, é pior ainda. Então a gente tem muitos casos, hoje em dia, de crianças e adolescentes que se suicidam. Porque são subjugados, são humilhados na escola. E esse vídeo eu quero que você que é adolescente, que é criança e tá passando por isso, já tá na pré-adolescência, já tá se desenvolvendo e tá passando por isso e vendo que você não é como a maioria da sociedade, eu aconselho a você conversar com a sua família. Depende da família, tem famílias muito religiosas que ao invés de pregar o que Jesus falou, que é amai uns aos outros como a ti mesmo, eles pregam a distância, fala que coisa do capeta, e não tem nada a ver com capeta, tá? Porque se fosse do capeta, como que uma criança que é pura e é cheia de luz ia ser influenciada pelo demo? Tanto que o demo nem existe. Então, gente, você que tá passando por isso, e tem um tio, se for de família religiosa, tem um tio ou uma tia que é mais aberto, mesmo sendo religioso, se abra com a sua família. E tente achar caminhos, porque eu acho que a verdade é o único caminho que você pode ter para não ter problemas mais tarde, porque sua família ouvir de outra pessoa, ou você ser coagido por outras pessoas, é muito pior. Então o caminho da verdade sempre vai ser o melhor. Eu acabei contando um pouco da minha história, então vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu já falei muito tempo. E o próximo assunto vai ser a segunda parte do preconceito e o que eu acho, o que eu penso sobre as pessoas que são preconceituosas. Então não esqueça de se inscrever no canal para não perder a continuidade.